Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês em mais de um de nossos webinars. Muito bom ver a sala cheia. Hoje é dia de Danresa Webinar e hoje vamos ter o tema Fortinet e FortiEDR. Para quem muitos já ouviram falar, mas eu vou comentar aqui também, o FortiEDR é uma solução completa, inteligente e avançada de proteção endpoints da Fortinet, e ela é completamente integrada ao Fortinet Security Fabric. O FortiEDR ele foi projetado para impedir que os invasores atinjam seus objetivos, e ele tem vários recursos que param o ataque. O FortiEDR ele entende a natureza e o comportamento de ransomwares, por exemplo, e ataques similares de alta velocidade. E ele tem a capacidade exclusiva de desativar e desarmar uma ameaça em tempo real, mesmo depois que um endpoint já esteja infectado. E em nosso webinar veremos conceitos importantes sobre o FortiEDR. Ele como um antivírus de próxima geração, um NGAV, como ele atua na proteção contra violações automatizadas em tempo real. Vocês vão ver como que a interface dele ela é toda projetada e criada para trabalhar e guiar no enriquecimento de dados. Então, tem uma interface bastante intuitiva que ajuda você a entender toda a cadeia de ataque e fazer mitigação. O FortiEDR organiza a resposta a incidentes com manuais personalizáveis e ele tem todo um suporte de gerenciamento, arquitetura e plataforma. Teremos também laboratórios bastante interessantes durante o nosso webinar, então vocês vão ver ao vivo todo os recursos, tudo que o FortiEDR tem de melhor a oferecer. Porém, antes de começar, eu gostaria de passar algumas informações importantes sobre a dinâmica do evento. Durante a apresentação, você pode fazer perguntas aos nossos palestrantes usando a toolbox, a caixinha de perguntas e respostas da ferramenta do Zoom, aquele ícone QIA. As perguntas serão respondidas pelos nossos palestrantes no momento oportuno, durante a apresentação ou posteriormente enviando um e-mail para você. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre os nossos palestrantes que organizaram esse evento para nós. Eu sou Daniel Porta, eu sou vice-presidente de operações em Cybersecurity Network da Danresa e sou o anfitrião do nosso webinar. Renato Porta é o nosso VP de vendas da Danresa e Rafael Mendes é o nosso System Engineer da Fortinet. Ele é especialista em cibersegurança e ele fará toda a apresentação técnica para nós. Também teremos os laboratórios guiados pelo Ricardo Guzman. Ele vai fazer toda a parte de laboratório para nós aqui no nosso webinar. E a Danresa e a Fortinet, que organizaram esse evento para vocês, são empresas focadas em cybersecurity. A Danresa é uma consultoria de segurança da informação que se destaca por prover soluções completas em segurança, infraestrutura de redes e comunicação. Conta com equipes certificadas, especializadas nas soluções Fortinet, inclusive em projetos de implantação em massa, suporte, SNOC 24/7/365, mitigação, detecção e respostas antecipadas e rápidas às ameaças avançadas. Temos o serviço de MSS, a Danresa atua como MSSP, protegendo os ambientes de TI de nossos clientes. A Danresa é revenda Platinum da Fortinet, temos a mais alta qualificação técnica, o NSE 8, que é o Fortinet Network Security Expert. A Danresa atua nos mercados Enterprise, Telcos e Data Centers. Temos grandes projetos e cases de sucessos em SD-WAN, Security Access, Security Cloud, projetos de VoIP, com FortiVoice.
Advanced Threat Protection e todos os componentes do Security Fabric da Fortinet. A Danresa também, em seus projetos, atua com metodologias conceituadas para que os projetos tenham sucesso, como o PMI. E a Danresa é a integradora Fortinet que tem a maior diversidade de produtos Fortinet instalados em clientes. Também gostaria rapidamente de falar sobre uma iniciativa que a Danresa está divulgando, que é uma iniciativa TI no Divã. No dia 24 de junho, vamos ter uma webinar bastante interessante voltada para o bem-estar emocional e comportamental, uma parceria da Danresa com a Clínica Livre Associar, onde falaremos sobre inteligência emocional no home office. Então, vamos tratar de assuntos sobre bem-estar, comportamento e orientações para toda a nossa atuação em home office, como tirar melhor proveito do home office, mesmo em tempos que vivemos de pandemia. Então, vocês podem aí fazer a inscrição, muitos devem ter recebido o convite, mas estaremos passando também aqui pelo nosso chat. E a Fortinet, que organiza esse evento conosco, vocês, a maioria aqui já conhecem a Fortinet, mas a Fortinet ela é líder em cybersecurity no mundo e no Brasil com soluções completas que cobrem toda a malha de segurança de redes com Fortinet Security Fabric. Inclusive, o FortiEDR faz parte do Fortinet Security Fabric, estendendo a proteção e a segurança por todos os componentes e soluções e produtos Fortinet. A Fortinet ela tem uma visão muito clara de fornecer segurança ampla, integrada e de alto desempenho em toda a infraestrutura de TI. E com o FortiGate como o core de toda a sua estrutura, todos sabem que o FortiGate ele desempenha vários papéis importantes na segurança de redes, segurança multinuvem, para acesso seguro, para operações de segurança em endpoint. Ele faz a integração com o FortiEDR e estende a segurança entre o FortiEDR e o FortiGate. Então, são diversas soluções e aplicativos trabalhando em conjunto para conseguir oferecer a melhor segurança e proteção contra ataques. E eu gostaria de passar a palavra agora ao Rafael Foster, que guiará toda a parte técnica para nós. E vocês, por favor, fiquem à vontade para participar e fazer suas perguntas, que estaremos respondendo no momento oportuno. Rafael, está me ouvindo? Escuto sim, Dani. Bom dia. Bom dia. Legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Claro. Ok. Tudo certo? Estão vendo minha tela já? Estamos vendo sua tela. Consigo ver sim. Legal. Legal, gente. Primeiramente, bom dia a todos. A gente agradece muito a presença de todos vocês nesse webinar, com um tema tão importante como é esse de hoje, que é a segurança dos nossos endpoints. Né? A gente vai falar bastante disso hoje, no nosso produto chamado FortiEDR, que é o nosso Real Time Endpoint Protection. Como o Dani comentou, a gente está com o time da Fortinet aqui nesse webinar. Meu nome é Rafael Mendes, eu sou System Engineer do Brasil. A gente está também com o Ricardo Guzmán, que vai nos ajudar aí na parte prática, na demonstração que nós teremos nesse webinar, né, no laboratório, mostrando um pouco mais a fundo, tecnicamente, visualmente na ferramenta, como que ela funciona e como que ela nos ajuda no dia a dia a combater os mais diversos tipos de malwares, exploits e tudo mais, tá? Então, sem mais demoras, uma ideia que a gente tem clara hoje no landscape de cibersegurança é que o endpoint é um ponto muito importante, tanto para a parte de proteção, né, dos nossos próprios endpoints, quanto para a parte de ataque também. Então, os ataques, eles são sempre visando, quase sempre, né, visando os endpoints, que são o ponto mais fraco da nossa cadeia aí de dispositivos, né? Então, alguns dados importantes aqui que nós sempre passamos
que visam aí clarificar um pouco de como que a indústria de cibersegurança tem visto as proteções dos endpoints, né? Como eles estão crescendo, estão se tornando mais importantes a cada dia. Então, 44% das companhias que participaram dessa pesquisa disseram que já tiveram um ou mais endpoints comprometidos aí nos últimos 24 meses. Então, é um número bem grande, aí, quase metade das companhias que participaram dessa pesquisa disseram que sim, já tiveram ataques conhecidos, né, que eles conseguiram identificar, pelos quais eles conseguiram colocar aquilo como realmente um endpoint comprometido. Né? Esses são os ataques que foram vistos, né, pelas ferramentas atuais de endpoint, de rede ou de outros tipos de ferramentas que eles possam vir a ter na rede. 30% das brechas incluíram malwares. Olha que legal. Só 30% das brechas tiveram malwares envolvidos, né? Ou seja, execução de arquivos maliciosos nas máquinas. Os outros tipos de brechas incluíram exploits, outros tipos de ataques como fileless attack, que é uma coisa que a gente vai abordar hoje. Só 30% desses ataques são realmente, efetivamente, uma explosão de malware na máquina do usuário, né? A necessidade do usuário rodar um arquivo malicioso contendo um código malicioso ali dentro para fazer roubo de informação ou qualquer outra coisa do tipo. E desde que surgiu a WannaCry, WannaMine e outros tipos de cryptojacking, a gente tem visto isso crescer 28% nos últimos meses aí, né? Então, eles têm impactado muito mais empresas, né? E isso tem crescido cada vez mais por ser um malware que gera diretamente recursos financeiros para os atacantes, né? Então, o ransomware, né? O cryptojacking nada mais é do que um malware baseado em criptografia que visa diretamente o retorno financeiro. Então, a gente tem visto isso crescer porque é uma forma fácil, entre aspas, dos atacantes conseguirem levantar recursos através de Bitcoin e outros tipos de criptomoedas, utilizando malware que fazem criptografia como uma espécie de extorsão, tá? Então, esses são dados interessantes aí do landscape geral de ataque de tá? E sobre os gaps que a gente tem hoje, né? Outro survey muito importante também, são 3 pontos que são cruciais para o sucesso quando a gente fala de defesa dos endpoints. Né? Então, 63% das companhias não conseguem monitorar os endpoints quando eles saem da rede corporativa. Né? Então, hoje a gente tem visto cada vez mais, ainda mais nos dias de hoje com pandemia, as empresas trabalhando com o que a gente chama de BIOD, que é o Bring Your Own Device, né? Ou seja, os usuários trabalhando com o seu próprio computador, né? Ainda mais agora nessa questão de home office, muitas empresas ainda não tinham essa questão do usuário com notebook, né? O usuário trabalhava on-premises, digamos assim, com o seu próprio computador na rede corporativa e não com um notebook móvel. Então, a partir do momento que ele precisou ir para casa, a companhia não teve como enviar notebooks, construir uma estrutura virtualizada como VDI, algo do tipo. Então, o usuário acaba utilizando o próprio computador. Então, se a empresa não tinha já visibilidade do que acontecia fora, mesmo com aquelas pessoas que têm notebook, imagina no momento de agora, né, com as pessoas usando Bring Your Own Device, com os notebooks pessoais, que nem sempre estão dentro de um ambiente protegido, né? Conectando-se na rede da empresa, acessando sistemas, arquivos e outras coisas, né? Então, a falta de visibilidade, nesse caso, é um ponto muito importante, porque traz aí para a gente um sinal de alerta bem interessante. E um ponto importante do Gartner aqui, que 99% das vulnerabilidades que os endpoints sofrem, ou seja, 99% dos exploits que são rodados com sucesso nas estações, eles são variantes de exploits já conhecidos, né? Então, o que isso significa? Que 99% das vulnerabilidades que têm sucesso, elas são exploits conhecidos, são ataques que já existem em vacinas, né? São exploits que já estão publicados, já são conhecidos e que as ferramentas deveriam identificar, né? Por mais simples que ela seja,
como é um ataque conhecido, a ferramenta deveria identificar e bloquear isso, né? E a gente vê que isso não é uma verdade hoje em dia. Então, 99% dessas vulnerabilidades são conhecidas e 1% delas são malwares de A0, né? Onde a gente tem efetivamente a construção de um tipo de malware ou exploit baseado em uma empresa ou um tipo de sistema específico visando um target específico, né? Uma companhia, uma pessoa, um grupo de pessoas, né? E a Verizon diz que 87% dos endpoints que são comprometidos levam minutos ou menos. Então, a gente está vendo um crescimento também da rapidez com que os ataques se movem, né? Então, a gente vê, por exemplo, os ataques do tipo de cryptojacking, Anacry e outros tipos, que a primeira coisa que ele faz ao se instalar numa máquina é estabelecer uma comunicação de comando control com o servidor remoto, né? E também procurar lateralmente outros endpoints que possam estar comprometidos dentro da sua rede. Então, no final do dia, o spread, que a gente chama desse tipo de ataque dentro da rede interna, é muito rápido, porque ele tem, sim, uma característica de pular de máquina em máquina de acordo com a vulnerabilidade. Então, a própria máquina vira não só um hospedeiro, mas como uma máquina que faz um ataque numa máquina lateral que esteja no mesmo range de endereçamento, na mesma VLAN. Então, aí a gente tem também esse tipo de problema hoje que a gente resolve através do FortiDR e do Fortinet Security Fabric, com microsegmentações, automações, orquestrações e outras coisas que nós vamos falar aqui hoje no webinar, tá? Então, essa introdução era só para posicionar todo mundo sobre como a gente está, como a gente enxerga hoje o ambiente de segurança de endpoint, né? E como a gente comentou, é muito importante a segurança do endpoint hoje, porque como a gente tem visto de um tempo para cá, o endpoint está se tornando cada dia mais importante na questão de cibersegurança, né? Com toda a mobilidade e todos os dispositivos diferentes. Então, o endpoint é, sim, um ponto importantíssimo na nossa estratégia de proteção. Ok. E a Fortinet em si tem um portfólio gigante, né? A gente costuma brincar que uma empresa pode nascer só com produtos Fortinet e, na verdade, não é uma brincadeira, né? Porque isso acontece e a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Então, a gente tem diversos produtos que compõem esse Threat Landscape de cibersegurança, né? Cada um fazendo o seu papel específico, trabalhando em perímetros específicos. Eu não vou entrar em detalhe em cada um desses produtos, né, pelos quais a gente está vendo aqui na tela. O nosso foco hoje é este cara aqui, que é o FortiDR, tá? Que contempla aí a nossa solução avançada de Endpoint Protection, legal? Ponto importante, né? A gente vai falar de EDR aqui hoje, mas a gente tem todos esses produtos que vocês estão vendo na tela integrados a nossa nuvem de cyberinteligência, que é o FortiGuard. Então, no final do dia, o FortiGuard traz para a gente aí várias possibilidades de integrações entre os produtos, mesmo sem você ter os produtos na sua rede. Então, a gente vai exemplificar isso no slide, em alguns slides mais para frente, mas basicamente é você poder obter de outros produtos informações relevantes de segurança, como, por exemplo, do FortiSandbox, do próprio FortiGate, FortiWeb, outros produtos Fortinet, através do FortiGuard. Então, você tem do EDR ou outro produto, que estando linkado também no FortiGuard, você recebe essas atualizações de forma com que você consiga enviar e receber dados e metadados de ataques para que isso seja cada vez mais compilado em todos os produtos da Fortinet. Essa estratégia é chamada de Fortinet Security Fabric, tá? Então, essa estratégia de integração e orquestração dos produtos e do FortiGuard é totalmente voltada ao que a gente acredita que é o melhor para o mercado hoje, que são as integrações e orquestrações, né? Através do Security Fabric. Então, como vocês viram, a gente tem uma série de produtos, né? Então, o portfólio é muito amplo. O FortiGate hoje é o nosso central, né? O cara que orquestra muitas vezes as nossas ações. Não necessariamente a gente precisa ter o FortiGate para ter o FortiDR, mas o FortiGate é um ponto central que consegue juntar aí algumas peças do quebra-cabeça também dentro da rede para que a gente tenha mais orquestrações e automações
também com a sua camada de acesso, como switches, APs e outras coisas, tá? Então, o FortiGate também tem as conexões dele, né, os derivados para nuvem, né, on-premises, nuvem, VM para nuvem privada também. Mais produtos como FortiClient, FortiNAC, FortiEDR, né, FortiAP Switch, Token, outros produtos de proteção web, todos esses produtos publicados, né, através de APIs, então todos eles têm a possibilidade de se integrar através de APIs e também abrir essas integrações para outras soluções. E um ponto importante são os Fabric Connectors, que visam a gente conseguir linkar uma solução com a outra Fortinet via API, utilizando conectores fáceis, né? Não necessitando aí de uma integração de programação, de scripts e outras coisas. Isso já está pronto na ferramenta. Então, isso possibilita que todos os nossos produtos do portfólio sejam integrados, né? Então, a gente vai ver algumas coisas práticas aqui de como o FortiEDR consegue integrar-se com o Fabric, ajudando aí na resposta aos incidentes, fazendo com que o ambiente fique automatizado, que essa é uma palavra muito importante, né? Hoje a automação é uma necessidade, já não é mais um must-have. Então, você precisa, sim, ter automação na sua rede, no que tange ao seu endpoint, conseguir integrar com o seu Next Generation Firewall, que integra-se com o seu switch, com sua antena, com os seus equipamentos de nuvem, com a sua ferramenta de SOC, com o seu CIEM, com o seu WAF, né? Então, a ideia em si é você ter todos esses ambientes trabalhando em conjunto em prol de uma única coisa, que é a proteção da sua infraestrutura e dos seus endpoints. Legal? Então, uma parte prática, uma coisa prática sobre a integração do FortiEDR com o Fabric, a gente tem várias features, né? Primeiro de tudo, então ele é um EDR, ele faz threat hunting, faz ransomware protection, proteção como firewall malware attacks e outras coisas mais que contemplam como um todo o FortiEDR. Então, o FortiEDR, ele tem possibilidades de integrar-se com os produtos da Fortinet também dentro da sua rede, como o FortiAnalyzer, FortiCIEM e o FortiSandbox, provendo automações, logs e consulta e pesquisa de envio e recebimento de metadados de ataques, tá? O FortiAnalyzer, o CIEM e o FortiSandbox, por sua vez, conseguem também agir através de integrações com o FortiAP, o FortiSwitch, né, fazendo com que também essas informações sejam enviadas para o próprio FortiGate, para que o FortiEDR também consiga consumir, receber e enviar informações. Então, nesse sentido, a gente consegue, tendo vários produtos Fortinet na rede, incluindo o FortiEDR, FortiGate e outros produtos, orquestrar não só a parte de configuração e operação, mas a interoperabilidade das ferramentas no que tange a automação em resposta a incidentes dentro da sua rede, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Falando um pouco do FortiGuard, como a gente comentou alguns slides anteriores, a gente tem hoje mais de 450 mil redes de clientes no mundo, né? Hoje a Fortinet tem um total de mais de 50% de market share, quando a gente fala de produtos Fortinet, de Next Generation Firewall, né? E não só isso, mas são clientes e redes que têm Firewall, EDR, e-mails, endpoint e outras ferramentas que compõem todo o Fortinet Security Fabric. Todas essas ferramentas, elas enviam informações para o FortiGuard. Então, a gente recebe hoje mais de 10 bilhões de eventos por dia dentro do FortiGuard, né? Então, é uma das maiores times de pesquisa e resposta a incidente hoje do mundo. A gente também compartilha informações do FortiGuard com a Europol, com o Cyber Threat Alliance, o Interpol e outros feeds de informações que são importantes. Então, no final do dia, qual que é a mensagem, pessoal? A gente tem um poderosíssimo portfólio, né, que linka direto as informações com o FortiGuard, fazendo com que um produto consiga falar com o outro, né, de forma com que você compartilhe eventos de ataque, mesmo você não tendo aquele tipo de produto. Um exemplo, eu sou o cliente XYZ do ramo financeiro e eu tenho um FortiEDR na minha infraestrutura protegendo a minha rede. Eu não tenho FortiGate, eu não tenho FortiSwitch, não tenho FortiAP, não tenho nenhum outro produto Fortinet. Porém, um cliente Fortinet que possui um FortiGate em outra rede, em outro lugar no mundo, na China, sofreu um ataque de dia zero.
O FortiGate, por sua vez, bloqueou isso, integrado ao FortiGuard. O FortiGuard recebeu a informação do ataque, extraiu os metadados e compartilha esses metadados com todos os outros produtos do Fabric, incluindo o FortiEDR. Então, o FortiEDR consegue resolver e receber atualizações de segurança não só do endpoint, mas também de todos os outros produtos do Fabric. Isso torna o nosso endpoint, o EDR, muito mais poderoso no que tange a parte de inteligência de ameaças, quando a gente fala de orquestração em camada global, né? Porque a gente não vê só ataques de endpoint. A gente vai ver os ataques de endpoint, sim, mas a gente vai ver também os ataques de rede, os ataques de e-mail, os ataques de aplicações web e outros tipos de ataques que vão popular a inteligência também do seu endpoint. Então, isso são coisas importantes para se levar em consideração num comparativo, por exemplo, de soluções de endpoint de proteção avançada, tá? E quando a gente fala de proteção avançada de endpoint, por mais que a gente diga que sim importante ter o endpoint, que a gente precisa cada vez mais evoluir, é muito difícil garantir 100% da proteção, para não falar impossível, né? Então, nenhuma ferramenta no mundo, né, nenhum vendor consegue te garantir 100% de proteção. Pode garantir 99,999, mas garantir 100% de proteção é quase impossível, porque a gente sempre vê novos ataques surgindo, né, e ataques diferentes. Então, a gente tem que ter uma ferramenta capaz de analisar não só ataques conhecidos, mas como ataques desconhecidos também. Outro ponto, né, nós temos outras variantes, como erros humanos, pelos quais a gente vê acontecerem ataques através de pontos específicos que não são técnicos, né? Sobre engenharia reversa da própria pessoa, para que ela talvez passe uma senha, a gente faz toda a parte de proteção técnica, né? E o usuário cola o post-it com a senha do ERP na máquina, né? Então, esses tipos de coisa acontecem e a gente tem que levar em consideração que um ataque pode sim acontecer, tá? Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. E como a gente faz para bloquear isso, né? Mesmo sabendo que um ataque pode acontecer, como a gente faz para efetivamente bloquear, mesmo que ele tenha tido a instalação ou a exploração de alguma aplicação, como a gente faz para bloquear aquilo, né? É justamente a evolução que a gente vai apresentar aqui dos endpoints. Então, a gente tem hoje, no mundo de endpoints, né, dois tipos diferentes, duas variantes, né? A primeira delas é o EPP, que é o Endpoint Protection e o Endpoint Protection Platform. O que esse cara faz? É toda a parte de pré-execução. O que é uma pré-execução? É eu bloquear com que o usuário seja exploitado, eu bloquear com que aquele usuário instale um malware, eu bloquear com que aquele usuário faça qualquer instalação ou sofra qualquer tipo de ataque. Então, é a pré-execução do ataque. É eu proteger o usuário de sofrer um ataque. Então, a gente vê 95% de penetração no mercado desse tipo de solução, né, de proteção no que tange ao pré-execution, ao pré-ataque. Eu bloqueei com que o ataque aconteça. Né? Esse é o EPP, é o que todos estão mais acostumados, né? São as soluções comuns de antivírus, todas elas fazem EPP. O EDR já é uma camada depois, é o que a gente chama de post-execution, a gente vai entrar nesse detalhe também. Então, dentro nesse contexto geral, o EDR nos ajuda a bloquear um ataque, mesmo que ele passe pela camada de EPP. Então, a gente vê endpoints que têm EPP e outros endpoints que são só EDR, né? Fazendo com que você tenha que ter aí, muitas vezes, 2 endpoints na sua rede, ou um endpoint fazendo uma tarefa e outro endpoint fazendo outra tarefa, um de EPP e um de EDR. A gente vê isso muito, né, nos clientes e nas redes por aí. E o FortiEDR, ele visa mitigar esse problema, porque ele tem o melhor dos dois mundos, fazendo tanto a proteção da pré-execução de ataque, quanto a proteção da pós-execução de ataque, fazendo EPP com EDR, né? E isso é um ponto muito importante para se levar em consideração, porque você tem o melhor dos mundos nas duas ferramentas, né? E ainda o EPP, a gente vai falar um pouco mais para frente do EDR, ele funciona de uma forma muito avançada, né? Fazendo com que você tenha ganhos aí em relação às suas ferramentas atuais de EPP utilizadas na sua rede. Ok.
Então, como exatamente eles são complementares, o EPP com o EDR, né? Então, o EPP, ele tem, basicamente, engines de antivírus, host firewall, application control, web filter e outras coisas, né, geralmente. O post-execution EDR, ele já trabalha com modelos de behavior, endpoint, toda a parte de forense do endpoint e a parte de remediação, né? Então, você tendo uma ferramenta de EPP com um EDR, você consegue juntar os dois mundos, fazendo com que você tenha a melhor capacidade tanto de pré-execução como pós-execução dentro do seu endpoint. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue elevar o patamar de segurança do seu endpoint, fazendo com que você tenha, por exemplo, uma console única para olhar ali tudo que acontece a nível de EPP e tudo que acontece a nível de EDR, né? Se a gente tivesse aí dois endpoints separados para esses casos, você teria alertas em uma console de EPP, alertas em outra console de EDR, você não ia conseguir fazer com que o seu EDR tomasse ação no seu EPP, bloqueasse o host ou integrasse com o seu firewall, como o Fortinet Security Fabric faz, né? Então, são pontos interessantes, né? São complementares, efetivamente. E a gente tem alguns pain points específicos aqui, né? Quando a gente fala de comprometimento de endpoints. Então, como a gente disse, não tem 100%, nem 100% de prevenção. A Threat Landscape, ela está se expandindo a cada dia. Então, a gente tem ransomware, tem exploits, outros tipos de malware, roubo de informação e outros tipos de problema, né? A gente tem um ponto muito específico, a parte de resposta a incidente, né? Então, a gente tem... A resposta a incidente hoje é muito custosa, né? Então, você tem que ter uma equipe grande para fazer uma resposta a incidente, várias soluções de orquestrações, um SOC bem definido e outras coisas do tipo, para que você tenha as pessoas para olhar aquele monte de alerta que chega na console, né, de soluções distintas e tudo mais. O outro ponto é a falta de conhecimento em cibersegurança. Em cibersegurança é um mundo, né? Então, tem desde do firewall até a parte de análise de memória, análise forense do endpoint, né? Então, nem sempre uma pessoa só consegue entrar nesse mundo de A a Z sendo especialista. Então, a empresa precisa ter em si um time cuidando disso, né? O que acaba trazendo problemas no que tange a contratação de recursos, custos e tudo mais, né? E, ou seja, o último ponto que eu acredito que seja um dos piores, né? É você ter um ecossistema complexo, né? Com muitas soluções não integradas, fazendo com que você perca um pouco da visibilidade, da automação, seja quase impossível realizar integrações e orquestrações. Outro ponto importante são as ferramentas de endpoint no que tange a automação. Então, a gente tinha no passado EDRs de primeira geração, né, que demoravam muito tempo para responder, ou não respondiam automaticamente, ou necessitavam de uma remediação, geravam muitos falsos positivos, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, casos específicos de ferramentas de EDR que fazem remediação de uma forma disruptiva para o usuário, né? Tem muitos falsos positivos e toda vez que um falso positivo acontece, a ferramenta não é capaz de colocar aquele ponto específico, aquele processo ou aquele arquivo em quarentena, né? Mas sim a máquina inteira do usuário, fazendo com que você tenha uma disrupção no serviço, né? A produtividade do usuário vai cair porque ele não consegue trabalhar, né? Toda hora ele é interrompido ali por um processo do EDR que bloqueia a máquina dele. Com certeza isso vai afetar financeiramente a empresa quando a gente fala de larga escala, né? Um outro ponto importante é a proteção das máquinas quando elas estão offline. A gente vê muitas empresas aí com soluções pelas quais o usuário precisa estar conectado na rede, né? Ele precisa estar conectado na internet, buscando informações o tempo todo para que ele seja efetivo. E isso é um problema, né? Porque nem sempre você vai ter acesso à rede. Você pode, por exemplo, estar ali numa reunião e alguém te dá um pendrive, você não está conectado na internet e quando você espeta o pendrive tem um malware ali dentro. Então, o seu EDR, o seu EPP, eles vão estar em modo offline. Será que eles vão te proteger mesmo no modo offline? Isso é um ponto realmente importante para se lembrar, tá? Então, o FortiDR ele visa mitigar esses pontos, né?
Então, a gente tem a parte de processos de segurança, desde a monitoração, detecção, enriquecimento de dados, validação, né, até o bloqueio e remediação. Então, o ForteDR ele visa fazer toda essa parte de EPP, né, de bloqueio, né, e EDR de forma automática, né, e ainda baseando-se em playbooks também no final para remediação. A gente vai ver um pouco mais disso mais para frente. Então, a gente consegue, com o EDR, trazer o melhor dos dois mundos, que é o EPP mais EDR, né? Fazendo com que ele seja automatizado e tome essas ações de remediação em muito menos tempo do que os EDRs de mercado, tanto de primeira geração, quanto os EDRs atuais, ou o SOC que você possa vir a ter na sua rede, né? Então, a gente vê que um SOC, às vezes, demora horas para identificar um alerta e tomar uma ação. E como a gente viu, os ataques estão demorando minutos, então nem sempre o SOC consegue ser efetivo a ponto de bloquear um roubo de informação, a tempo de bloquear um roubo de informação. Então a ferramenta tem que ser efetiva assim também, para bloquear isso de forma rápida, né, e mitigar isso tanto no pré-execução como no pós-execução, para que o ataque não aconteça e o roubo de informação também não. Tá? Legal. Então a gente tem aqui no os pilares de prevenção, detecção, resposta a incidente, né, que visa ali na prevenção a pré e post-infection. Na parte de detecção, fazer o stop de malware, entender o que está acontecendo, né, com aquele tipo de usuário e aquele tipo de malware ou processo, e fazer a detecção e remediação em cima daquele processo, não em cima da máquina, sem fazer disrupção de serviço, né, do usuário, e responder em si com respostas automáticas a incidente, orquestração, playbooks, né, pegar a parte forense também para investigação, que é snapshot de memória e outras coisas mais, né. E aí, um ponto importante também é a parte de predict, né? Que são, na verdade, você ter ali uma visibilidade da sua máquina prévia ao pré e pós-execução, fazendo com que o endpoint entenda as aplicações que estão ali instaladas, quais são os devices que podem ser rogue ou não, fazendo o virtual patching das suas aplicações que possam vir a estar numa versão que suscetível a exploits e coisas do tipo. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de fazer a prevenção, detecção, resposta a incidente e diminuir as superfícies de ataque com outros tipos de técnicas através do ForteDR. Tá? Então, são pontos importantes. Então, no ForteDR, como a gente comentou, ele vai trazer para a gente a pré e a proteção de pré-execução e de pós-execução, que é o post-pré-infection e o post-infection. Então, com isso, a gente consegue trazer aí para dentro da ferramenta toda a capacidade de prevenção no que tange a pré e pós, né? Fazendo a mitigação do risco, detectando as threats em real time, bloqueando o que tiver que bloquear em relação a brechas e prevenção de roubo de informação, né? Esse é um ponto muito importante. Então, o ForteDR, ele trabalha ali na parte de pré e pós-infecção com machine learning, né? Fazendo com que a gente tenha a capacidade de olhar tanto para malwares conhecidos como para malwares desconhecidos, fazendo com que ele trabalhe aí numa camada mais inteligente, não mais de assinaturas, baixando assinaturas diariamente, né? Mas sim uma capacidade de algoritmo de machine learning, entendendo como as chamadas acontecem dentro do sistema operacional a nível de processo, kernel, user space e outras coisas importantes no que tange ao funcionamento de dentro do sistema operacional, tá? Então, o ForteDR ele traz para a gente o melhor dos dois mundos, tanto de pré-infecção, né, e pós-infecção, com tipos de algoritmos aí bem interessantes e diferenciais, são diferenciais para que a gente consiga bloquear as ameaças, tá? Um outro ponto importante é que o ForteDR ele trabalha hoje em ring 0, né? Então, no sistema operacional, a gente tem vários tipos de capacidades de acesso, digamos assim. Então, a aplicação, ela sempre trabalha ali em user space, em ring 3, né? Então, ela vai fazer algumas chamadas para o sistema operacional, mas ela passa por drivers e por outras coisas de dentro do sistema operacional. Então, tem algumas camadas atrás. O ForteDR, ele trabalha na validação de tudo que o kernel da estação faz, seja Linux, Mac ou Windows.
Então, ele olhando para o kernel, ele consegue saber tudo que cada processo de forma detalhada está fazendo, usando os algoritmos de machine learning. Então, com isso, olhando em ring zero, a gente consegue descobrir se alguma coisa é uma anomalia ou um ataque, né, ou não, né? Então, nesse sentido, a gente consegue ter mais acesso a tudo que está acontecendo na estação em mais baixo nível e não em alto nível ali, a nível de aplicação, olhando muito superficialmente, né? Então, o FortDR ele consegue se injetar ali no nível de kernel, o nosso coletor, para poder buscar as informações o mais deep possível dentro da máquina, tá? O footprint dele é muito pequeno, é o menor que a gente tem na indústria, então ele consome menos de 30 megabytes de disco e menos de 50 megabytes de RAM. E ele efetivamente protege de forma offline. Então, se a gente desligar ali a máquina da internet e executar o malware, através do algoritmo do machine learning dele, ele vai conseguir identificar e bloquear aquela ameaça mesmo estando desconectado da internet. Então, esse é um ponto bem importante também para levar em consideração. Sobre a console, essa é a console do FortDR, tá? Ela está até um pouco antiga, a gente precisa tirar uns prints novos aqui para colocar, mas basicamente mudou só algumas coisas de top aqui nas cores, né, e tudo mais. Então, basicamente, aqui a gente tem uma possibilidade de ter uma console que reduza aí o ruído, né? Então, a gente tem aí o FortDR fazendo toda a parte de análise, porém, ele tem muito menos falso positivo que as soluções e ele entrega uma console muito mais fácil de ser analisada. Então, nesse sentido, a gente tem aqui, por exemplo, uma ameaça de uma thread que está inconclusiva, né? Então, o próprio FortDR diz para você, ó, isso aqui é inconclusivo no que tange a tipos de ataques, né? Então, você decide, por exemplo, se você vai bloquear aquele tipo de execução ou liberar esses tipos de execução, né? Isso é bem importante. Outro ponto importante é que é uma interface guiada. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem ver que ele traz para a gente aqui, quando um malware foi efetivamente bloqueado, tudo que ele tentou fazer na máquina do usuário, né? Então, ele até explica de forma deep aqui qual que é a técnica que foi usada, como que ele é utilizado, te dá links para outros tipos de tipos de sites que expliquem também aquele tipo de ataque, tá? Então, vocês conseguem ter, além de ter as informações na console, links explicativos também de como que aquele tipo de ataque é feito, para que vocês tenham uma visão geral e um entendimento geral de como aquilo aconteceu, né? E um ponto importante do FortDR são os componentes, né? Então, a gente tem hoje os coletores, que são efetivamente o que vai instalado nas estações, né? Então, a gente tem coletores hoje tanto para Mac, Windows e Linux, então eles podem ser instalados nas estações, e ele vai ser gerenciado através do Central Manager, né? Que é a sua console de administração, que é a console que a gente estava olhando no slide anterior. Essa console, ela fala com o core, que é onde a gente tem toda a inteligência ali, né, de processamento do FortDR, que por sua vez está linkada ao FortGuard, está recebendo e enviando dados também. Então, essa arquitetura possibilita que a gente seja muito escalável, né, a ponto de você conseguir colocar muitos coletores e gerenciá-los de uma forma centralizada e criando aí um ambiente core, que pode ser on-premises, em cloud ou híbrido, né, fazendo com que você tenha os endpoints trocando informações, metadados de ataques e tudo mais com o ambiente core e trocando aí informações no que tange a gerenciamento com o Central Manager. Legal? Então, com isso, a gente tem uma arquitetura que é escalável, possibilitando o crescimento horizontal de forma rápida e fácil. Legal? Ok, um outro ponto importante, a gente teve aí um tempo atrás uma análise, né, da AV Comparative, que é uma empresa que faz comparação de antivírus no que tange a efetividade de bloqueio. Então, ela comparou aí vários tipos de players de antivírus e onde o FortDR ficou em primeiro lugar com 100% de bloqueio nos testes feitos, só 3 falsos positivos, né? Então, isso já indica que a ferramenta é muito poderosa no que tange a capacidade de bloqueio, tanto com EPP quanto com EDR,
e na capacidade de não enviar falso positivo para a console e não dar muito falso positivo para o usuário, né? O que acaba dificultando a administração, sujando aí a interface com muitos logs e fazendo disrupção de serviço, muitas vezes bloqueando o usuário por falsos positivos, né? Então, esse relatório é importante também salientar. Esse relatório é até público, da AV Comparative, vocês podem acessar o próprio site deles e ver mais detalhes, legal? Ok, sobre um Forte Responder Services, que é o nosso time de resposta a incidente. Então, muitas vezes, vocês não têm um SOC ou um time de resposta a incidente. Tendo um endpoint poderosíssimo como o FortiEDR, trabalhando com EPP mais EDR, você pode ter um time da Fortinet dedicado para o seu ambiente, que é o Forte Responder Team, que vai fazer toda a parte de análise, investigação, triagem de alertas e tudo mais, tá? Então, você tem aí esse time dedicado, olhando para os seus alertas, né? Fazendo com que eles mesmos identifiquem aí possíveis problemas, criem automações, análises de incidentes e tudo mais. Legal? Alguns clientes que usam aqui o time de Forte Responder, né? Então, a gente tem clientes importantes aí ao redor do mundo, a gente tem mais alguns, né? Muitos outros, só que nem todos a gente pode falar, mas esses são os que são abertos à possibilidade de mostrar, tá? Então, o Forte Responder Team, ele trabalha com vários tipos de análise. Então, de preparação ali, até a parte de detecção e análise, resposta a incidente, e a parte de recover, né? Que é avisar, por exemplo, se o incidente foi resolvido ou não, se aquela thread foi eliminada ou não, e responder para vocês como cliente com tudo aquilo que aconteceu. Né? Então, isso é bem interessante, porque existe um processo dentro do time para entregar isso para vocês de forma rápida e eficiente. Tudo isso faz parte do Forte Responder Services Team. Então, eles vão monitorar o ambiente de forma 24/7, né? Fazer toda a parte de triagem. Então, esse time, ele é um ADD-on, digamos assim, da ferramenta, né? Ele não vem por default. Então, é uma licença, digamos assim, à parte, né? Que está dentro de alguns bundles nossos aí do FortiEDR, legal? O importante é que ele tem monitoração 24/7, né? Então, muitas vezes vocês não têm um SOC 24/7 ou não tem um SOC do EDR e o Forte Responder Team, vocês conseguem ter aí uma monitoração 24/7 com uma ferramenta Deep Dive, que é o FortiEDR com o EPP mais o EDR. Legal. Aí, em cima disso, a gente tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a parte de resposta a incidente, como workflow, ou seja, né, detectar e bloquear, né? O agente do FortiEDR detecta e bloqueia todos os tipos de ataques através de machine learning, né? Sendo o mais efetivo possível. Usando também a parte de cloud, então análise em cloud, fazendo com que os metadados sejam compartilhados com FortiSandbox, com FortiGuard, classificação e confirmação. Então, a partir do momento que aquela thread é analisada pelo core, ou pelo FortiSandbox, ou pelo FortiGuard, a gente já tem uma resposta efetiva, não só para o seu ambiente, mas para o resto do mundo inteiro, através da engine do FortiGuard, como a gente comentou, criando aí uma resposta a incidente de forma rápida e fácil, ou seja, notificar o usuário, abrir um ticket, remediar, quarentenar e outras coisas do tipo. E caso seja necessário, a parte de investigação, né? Que aí é a análise de memória, etc., a parte forense mesmo, que o Forte Responder Team consegue te ajudar nesse sentido. Então, esse é o workflow que a gente trata com o Forte Responder Team, um tipo de incidente, né? Também tem a parte de response list. Então, o Forte Responder Team vai ser responsável aí por vários tipos de análise dentro do ambiente de vocês, né? Fazendo análise 24/7, validando as threads, investigando, criando alertas e tudo mais, fazendo também relatórios trimestrais para vocês do ambiente como um todo. Então, apesar de estar de 24/7 ali olhando, a cada 3 meses vocês vão receber um relatório também dos últimos 3 meses, né, de tudo que foi analisado, que foi feito
de uma forma mais macro e mais executiva. Legal? Então, para finalizar, só como resumo, o FortiEDR é uma ferramenta poderosíssima da Fortinet, que faz parte do Fortinet Security Fabric, que trabalha com pré-infecção e pós-execução e pós-infecção, né? Fazendo pré-infection e post-infection, trabalhando com algoritmos avançados de machine learning, né? Fazendo com que a gente integre aí, consiga bloquear ataques conhecidos e desconhecidos, né? Integrando também com FortiGuard, fazendo o compartilhamento e o recebimento de metadados de ataques, tá? Então, com o FortiEDR, vocês têm uma ferramenta poderosíssima na mão que vai conseguir te dar informações e ser efetiva no que tange ao bloqueio de pré e pós-infecção. Tá? Então, essa é a ideia. Hoje vocês provavelmente, né, têm um ambiente apenas com EPP, então o ideal é que esse EPP, o FortiEDR, possa substituir esse EPP, né, trocando aí até o tipo de análise que é feita hoje, que muitas vezes através de assinatura, para uma análise de machine learning, ainda completando com a parte de EDR, utilizando o único coletor, né, um único instalador na estação, que é o próprio FortiEDR. Para isso, agora eu vou abrir para o Ricardo para fazer a demo para a gente do produto, explicar um pouco mais na prática como que isso funciona com a console e real time. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, buen día. Buen día, muchas gracias por estar acá con nosotros. Si quieras comenzar la demo. Sí, voy a tomar la pantalla un segundito. Sí. Ok. Listo. Bueno, buen día a todos. Disculpe por el español, mi portugués es pésimo. Lamentablemente voy a hacer la presentación en español, pero si tienen alguna pregunta, por favor envíenla por el chat y tanto Rafael como Roberto pueden ayudar con las respuestas. Un segundito. Ok. Aquí les presento el dashboard principal de FortiEDR. Y realmente, más que un dashboard, algo interesante de nuestra plataforma, como mencionó Rafael, es que se puede usar tanto como un servicio en nube, donde ustedes solamente van a colocar las máquinas con el colector agente instalado, o se puede instalar en sus premisas. También soportamos una topología híbrida con ciertos servicios en nube y cierto en premisa. Y también soportamos totalmente en las premisas, especialmente para esos ambientes OT, donde no se puede tener conexión hacia afuera de ningún tipo. Entonces, ¿qué podemos enseñar de FortiEDR? FortiEDR a nivel de configuración es bastante sencillo. Si miramos las políticas de seguridad, van a ver que solamente tiene 3 grandes políticas. Execution Policy, que es básicamente el control de nuestro Next Generation Antivirus, que funciona totalmente libre de firmas o de hashes. Realmente todo es realizado utilizando Machine Learning para detectar el malware. Luego tenemos nuestro Exfiltration Policy y nuestro Ransomware Policy, que tienen la capacidad de servir como una segunda capa de defensa, donde si un malware se ejecuta en la computadora y ese malware intenta hacer una función maliciosa, como por ejemplo enviar información hacia un botnet exterior o conectarse a un command center malicioso o intentar cifrar el disco, nosotros podemos detectar esas acciones e inmediatamente en tiempo real bloquearlas y bloquear ese ejecutable. Un ejemplo de eso, si yo voy a Ransomware Policy, van a ver que lo que tenemos son realmente funciones maliciosas conocidas como Fake Critical Program, Injected Thread, Kernel Injected, que es lo que estamos realmente observando. Y eso nos permite realmente detectar la actividad maliciosa y bloquearla antes que se ejecute. Ahora, no me basta realmente con mostrar estas políticas, vamos a verla en funcionamiento. Aquí yo tengo una máquina virtual donde tengo unos cuantos ransomware. Y el primero que vamos a mostrar es WannaCry.
Si se fijan, tengo 3 archivos en la carpeta y cada uno de ellos tiene el mismo file size. Y típicamente lo que va a hacer un antivirus tradicional es generar una firma o un hash basado en esos archivos. Bueno, ¿qué ocurre? Los atacantes saben que los archivos se pueden modificar. Y lo primero que aprenden en Metasploit, un ejemplo, o Kali, es introducir cambios usando un wrapper para disfrazar realmente ese hash. Y es algo que podemos hacer simplemente aquí por una demo. Y van a ver que ya el file size cambió. Si mi antivirus depende en el hash para detectar ese nuevo malware, no lo va a detectar. Pero en el caso de FortiDR, como mencioné, no usamos hash files ni firmas. Todo es basado en Machine Learning con el Machine Learning Antivirus. Entonces, ¿qué ocurre si lo ejecuto? Van a ver que inmediatamente se bloquea la ejecución de ese archivo. Pero vamos a hacer algo más interesante. Yo voy a entrar a mis políticas y la política de ejecución la voy a deshabilitar y la voy a colocar en modo simulation. ¿Qué es modo simulation? Bueno, FortiDR tiene la capacidad de deshabilitar una política donde en la PC deja de bloquear, pero como está en modo simulation, todos los eventos que están ocurriendo en esa máquina se verán en la consola y me permite realmente desplegar la solución sin realizar ningún bloqueo inicial hasta que yo active la modo prevention en esa política. Entonces, ya está en modo simulación, vamos nuevamente a la máquina virtual y vamos a coger otro malware, en este caso va a ser Petya. Y lo que hacemos es correrlo y van a ver algo diferente. Ahora, Petya sí está permitiéndolo entrar a memoria porque el execution policy está desactivado. Y le voy a decir que sí, que a Windows que ejecute ese proceso. ¿Qué va a ocurrir? Petya va a subir a memoria y como es tradicional de un malware, Petya va a intentar cifrar el disco. Y por eso no tenemos alerta inmediato, pero cuando Petya intente cifrar el disco, como lo está haciendo ahora, inmediatamente FortiDR lo detecta y bloquea ese proceso que está tratando de acceder al disco. Entonces, estamos inmediatamente bloqueando la función maliciosa utilizada por Petya, aunque Petya esté en memoria. Otra protección que FortiDR nos permite realizar realmente es el bloqueo de ataques fileless. Y un ataque fileless es el típico PDF malicioso o un Word file con un macro. Y tengo aquí una muestra que podemos ejecutar. Entonces, abrimos el Word file como típicamente se realiza por parte de los usuarios. Y van a ver que Word trata de ayudarme, trata de notificarme que no lo edite el archivo porque se acaba de que es un archivo descargado de internet, pero como yo soy el peor usuario del mundo, le voy a dar enable. Word nuevamente trata de decir, por favor, no lo ejecute, pero yo soy el peor usuario del mundo y voy a correr ese macro. Entonces, ahora mismo ese macro se está ejecutando. Igual que Petya, el bloqueo va a llegar cuando el macro, y ahí lo estoy intentando haciendo, haga un proceso malicioso. Ahora, algo interesante de este bloqueo, si se fijan, lo que está bloqueando FortiDR es PowerShell. ¿Y por qué PowerShell? Bueno, porque realmente el proceso de Word es legítimo. Lo que hace el macro realmente es llamar a un PowerShell con un script donde tiene las instrucciones de una actividad maliciosa o de hacer algo adicional que no es legítimo. Y eso es lo que está detectando FortiDR y bloqueando. Ahora, ¿cómo se ven estos dos ataques a nivel de consola? Si vamos al Event Viewer, vamos a poder ver todos los eventos de cierta duda que están siendo detectados por FortiDR. Y ahí pueden ver un cuanto de los eventos que hemos mostrado durante esta presentación de hoy. En el caso de, vamos a empezar con WannaCry, y le damos un clic y me da información inmediatamente como que se detectó. Y me dice, bueno, lo detectamos como un ataque de WannaCrypt, confirmado como malicioso y detectado por nuestra regla de Execution Policy. ¿Por qué? Porque se detectó un archivo malicioso. Pero no es solamente decirte qué se detectó, yo puedo incluso venir aquí a Advanced Data y puedo ver qué estaba pasando en la máquina antes de la detección. Y si hacemos un zoom in, podemos mostrarlo. Un ejemplo, tenemos que hubo un WinLogon, se inicializó el desktop, se abrió el Explorer, se abrió el CMD Terminal y se detectó un archivo malicioso, cual fue bloqueado, llamado WannaCry mod. Pero, ¿y en el caso de Petya, qué ocurrió? Bueno, podemos tomar el evento de Petya y si nota van a ver que ahora
igual se detecta como un troyano Petya, malicious, pero la regla que lo detectó fue nuestra regla de ransomware. ¿Por qué? Porque se detectó un malicious file, porque detectamos un unmapped executable y porque vimos writable code. Entonces es bastante interesante que nos dice cuáles fueron las reglas puntuales que se detectó y se bloqueó. Y si hacemos zoom in al evento, van a ver muy parecido al anterior, pero en este caso me dice que se abrió el CMD, se ejecutó el proceso de Patch Shadow y ese proceso intentó escribir al volumen, al disco de R0, cual fue bloqueado. Y el caso de PowerShell. Bueno, vamos al PowerShell y van a ver que en este caso me dice la amenaza es desconocida, no es una amenaza típico de malware. Inicialmente estaba categorizado como inconclusive, pero utilizando nuestro servicio de nube se clasificó a malicious. Y lo bueno es que ahora mi trigger rules me dice por qué. En este caso fue exfiltration. Y exfiltration lo que detectó fue una aplicación sospechosa intentando hacer una comunicación hacia Internet. Incluso yo puedo ver cuáles fueron los MITRE techniques utilizados por ese malware. Si yo doy un clic a PowerShell, inmediatamente me lleva a la página de MITRE donde explica cómo funciona esta técnica de ataque utilizado por malware. Ahora, durante la demostración, ustedes están viendo que realmente el colector se comunica bastante con la consola para enviar los eventos. ¿Qué ocurre si esa máquina se encuentra offline? Y lo podemos hacer. En este caso, voy a venir aquí a Network Interfaces, Ethernet, y vamos a deshabilitar esa tarjeta de red. Una máquina que se encuentre totalmente offline, porque el usuario se encuentra fuera de la red, en la calle, o porque estamos protegiendo un ambiente OT. Entonces vamos a hacer disable y vamos nuevamente a ejecutar algo. Entonces en esta caso yo tengo una copia de GrandCrab, ejecutamos GrandCrab y van a ver que inmediatamente se bloquea los procesos lanzados por ese malware. Entonces, FortiDR tiene la capacidad de funcionar offline en caso que sea necesario. Y la ventaja es que los eventos se guardan en un pequeño log y tan pronto el device se encuentre online, si volvemos a Event Viewer, le damos un refresh, van a ver que ya tenemos esos eventos nuevos detectados y clasificados. Entonces la idea es brindar esa visibilidad. Ahora, ¿qué más podemos hacer para brindar visibilidad? Bueno, también FortiDR cuenta con un módulo de forensics, donde yo puedo tomar los eventos detectados y analizarlo con más detalle. Entonces vamos a tomar estos eventos que detectamos y con un simple clic a forensics nos lleva a este módulo de forensics donde podemos tener más información sobre lo que está ocurriendo. Y aquí nos presenta bastante información, donde podemos información del dispositivo como el device, el OS. Podemos incluso ver cuál fue el usuario que estaba lanzando esos ataques. Pero podemos cambiar esta vista realmente a StacksView. En StacksView lo que nos va a presentar es realmente qué está pasando en la máquina a nivel de OS y me va a presentar cuáles son los procesos y las DLL correspondientes que están corriendo en el momento asociado a ese malware. Y en el caso de GrandCrab pueden ver que se detectó el evento malicioso, grandcrab.exe, y podemos ver esas otras DLLs. Pero no solamente vemos DLL, vamos a volver al caso de PowerShell, donde yo ahora puedo ver igual todos los procesos padres. Por ejemplo, si le doy un clic aquí, puedo ver que descargó WinWord, puedo ver que WinWord llamó a un PowerShell, y puedo finalmente ver ese evento de PowerShell malicioso, pero yo puedo incluso ver cuál fue el command line, cuál fue el script de PowerShell que se estaba ejecutando, que se detectó por FortiDR. Y en este caso, si miramos el script, lo que hace es llamar a un web client para que intente descargar un archivo de una página. ¿Y por qué un archivo de una página? Muchas veces los malwares lo que realizan son droppers donde intentan descargar otros componentes que son la parte para atacar el host. Ahora, desde aquí mismo ya podemos empezar a remediar la máquina. Por ejemplo, yo puedo colocar esta misma PC en isolation, donde yo limito la comunicación solamente hacia la consola de DVR y bloqueo en la PC todo tráfico de todos los aplicativos. Yo puedo hacer un remediation, donde ya yo puedo terminar ciertos procesos maliciosos, borrar archivos, incluso hacer un rollback en el registry si hubo algún cambio por parte del malware. FortiDR también me permite, en caso de que tenga un departamento de forensics,
Hacer memory retrievals, donde yo puedo buscar cierta memoria de acuerdo a la dirección en la memoria RAM, la memoria del proceso completo, o buscar el stack de Windows. Y la idea es tomar esa información. Pero ¿qué más no permite la solución? Bueno, yo puedo venir, un ejemplo, a un evento como este de Petya, y desde aquí mismo puedo hacer lo que nosotros llamamos thread hunting. Y thread hunting lo que nos va a realizar es buscar ese archivo en todas las demás computadoras de la red. Entonces me dice, ese archivo de Petya, de acuerdo al hash, se encuentra en múltiples computadoras. Y yo puedo hacer la búsqueda tanto por el hash value, pero también puedo hacer por file name. Y es tan sencillo como venir y escribir petya.exe, enter, y hago un search de su archivo. Ahora, lo interesante es que desde aquí mismo yo puedo, si deseo borrar ese archivo a través de mi red completa, puedo seleccionarlo todos, hacer un remediate y borrar el resto de los archivos en mi red completa. Ahora, yo he mencionado realmente esas actividades de forensic de remediación, pero la idea de un EDR es automatizar esos procesos. Y nosotros lo podemos hacer a través de lo que nosotros llamamos playbooks, donde ya yo puedo hacer orchestration y automatización de ciertas acciones de acuerdo a la categoría del malware. Y van a ver que en los playbooks yo tengo múltiples categorías que van desde malicious, suspicious, potentially unwanted, inconclusive, or likely safe, y tengo las acciones que voy a tomar para ese malware. Un ejemplo, yo puedo decir que por defecto todas las categorías me envíen un correo electrónico, un email. Es un sencillo email que conocemos, que nos pueden llegar, y aquí tenemos los eventos de hoy mismo que me están llegando por correo electrónico. Pero también yo puedo hacer, un ejemplo, enviar notificaciones por syslog. Y esto es muy importante porque ya con syslog podemos hacer integraciones con otras plataformas. Un ejemplo, yo puedo enviar los eventos por syslog a un FortiSIEM. Y FortiSIEM tiene un parser nativo que sabe interpretar esos eventos y presentarlo en su dashboard. O yo puedo enviar los eventos a Fortinet. Y Fortinet puede ya hacer isolation basado en la capa de acceso, tanto wireless como wired. Pero también yo puedo hacer otras acciones. Yo puedo abrir un ticket. FortiEDR se integra con Jira y con ServiceNow. O yo puedo hacer otras funciones como vimos en la parte de forensics, como automatizar el device isolation. O cambiar el dispositivo a un grupo de seguridad diferente, donde tengan políticas de control diferentes. O yo puedo hacer otros procesos como terminate process, delete file y clean persistent data de forma automática. Y lo bueno es que es tan sencillo como tomar la categoría, la acción automática y hacer un clic y listo, ya está configurado. Ahora, durante la presentación le he mencionado varias veces la parte de isolation y es porque Fortinet también cuenta con control de comunicación, donde Fortinet inmediatamente ve tráfico de un aplicativo en la red, crea un inventario de todas las aplicaciones que se están comunicando. Pero lo más interesante es que yo no solamente veo las aplicaciones, yo puedo ver qué versiones de las aplicaciones están instaladas. Y como veo la versión, puedo también hacer un listado de aplicaciones que tienen vulnerabilidades conocidas. Y es muy sencillo porque aquí me presenta a Chrome con múltiples vulnerabilidades, pero yo puedo decir, ok, show me solamente aplicaciones que tienen critical CVEs. Y inmediatamente me trae el listado de todas esas aplicaciones con sus vulnerabilidades. En caso, puedo ver WhatsApp y veo que tengo múltiples versiones de WhatsApp con múltiples vulnerabilidades. Pero lo interesante es que yo puedo venir, elegir la versión, vengo a mano derecha y puedo ver que esa versión de WhatsApp 04315 cuenta con 3 CVE, 2 críticos y un high. Y también tengo el derecho de hacer un clic sobre el CVE y inmediatamente ver la página Meter donde explica realmente qué es esa vulnerabilidad. Ahora, la idea no solamente ver las vulnerabilidades, la idea realmente es poder hacer virtual patching sobre ella. Y virtual patching lo que me permite es crear una política donde yo prohíbo comunicaciones de aplicativo de acuerdo a varias cosas. Entonces puedo venir a policies y tengo aquí mi política de comunicación donde yo puedo hacer varias cosas. Puedo hacer una política donde yo hago un whitelist o blacklist de ciertas aplicaciones que voy a permitir o voy a bloquear. O lo puedo hacer automatizado basado en algunos parámetros. Por ejemplo, yo puedo permitir o bloquear aplicaciones de acuerdo al vendor. Lo puedo hacer de acuerdo al reputation o lo puedo hacer de acuerdo a la vulnerabilidad. Y lo interesante es que es tan sencillo como crear un clic aquí a Edit Rule y ahora me devuelve esta información y me dice if vulnerability severity is greater than, y aquí tengo mis diferentes niveles,
under this policy, then deny traffic para esas aplicaciones. Y lo bueno que vamos a decir que la compañía adversa el riesgo, dice no, pues la política dice que si la vulnerabilidad es high, en adelante vamos a bloquear, solamente elijo high, y inmediatamente mi inventario de lo que se va a bloquear hace un refresh, y solamente debo darle un save y terminé. Otra información que nos da FortiDR sobre la visibilidad es información de dónde se encuentra ese aplicativo. Yo puedo ver los diferentes de carpetas donde se encuentra instalado esa versión del aplicativo. O puedo ver cuáles son los sistemas donde se encuentra instalado y cuál es la frecuencia de uso del aplicativo. O más interesante, yo puedo también ver con qué destinos, con cuáles direcciones IP esos aplicativos se están comunicando. Y aquí tenemos una vista muy interesante. Tenemos Microsoft Outlook comunicándose con múltiple IP, pero inmediatamente me dice, bueno, Outlook se está comunicando con un IP que se encuentra en China. Y ahí nos ayuda porque podemos hacer esa pregunta de ¿por qué? Nosotros no tenemos servidor de correo en China. ¿Por qué tenemos tráfico hacia China de Outlook? Y la idea es brindar ese nivel de visibilidad sobre con qué se comunica la computadora y poder controlarlo a través de políticas. Hablando de visibilidad, ¿qué más podemos hacer con FortiDR? Bueno, FortiDR también tiene la capacidad de hacer IoT Device Inventory, donde ahora los colectores también tienen la capacidad de hacer un inventario de los demás sistemas que se encuentran en nuestra red. Y este inventario típicamente va a ser de dispositivo IoT, que no necesariamente van a utilizar FortiDR, pero me permite tener esa visibilidad completa de qué más se encuentra online en mi red. Y me devuelve información, un ejemplo, en muchos casos basado en la marca LUIs, como el modelo del dispositivo, pero me da información como el IP interno, el MAC address, el location, cuándo fue la primera vez y más importante, cuándo fue la última vez que se vio en mi red. Ahora, la idea no solamente es crear ese listado de dispositivos IoT, la idea es también detectar dispositivos que pueden ser administrados por la plataforma y aún no lo están. Por ejemplo, si yo voy a Collectors, van a ver que yo tengo un warning donde me dice, estoy viendo 5 unmanaged devices. Y si le damos un clic, me va a dar listado rápidamente de 5 dispositivos que deberían tener el FortiDR instalado porque son compatibles y tenemos aquí varios macOS, un Linux y un Windows, y no se encuentra instalado. Y la idea es poder ofrecer información para que se tenga una cobertura completa de todos los dispositivos en la red. Y eso es un pequeño demo live tour de la solución. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar y le paso el micrófono nuevamente a Rafael. Muchas gracias, Ricardo. Pessoal, da parte teórica e prática, eu vi que vocês colocaram já algumas questões já respondidas aí no boletim de questões e respostas, né? Mas se tiver alguma outra, ou Dani, se tiver alguma pergunta também que você acha interessante a gente discutir, fique à vontade para enviar, pessoal, no campo de perguntas, tá? Legal, Rafa. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Ricardo, pelas excelentes apresentações. Foram bastante esclarecedoras. E muito obrigado, pessoal, pela participação. Nós tivemos algumas perguntas, sim, algumas bastante interessantes. Rapidamente eu vou comentar algumas. Se quiserem, nesse meio tempo, irem fazendo algumas outras, tirando alguma dúvida, né? Tem algumas perguntas relacionadas à questão de como funciona o FortiEDR, né? A questão do deploy dele. Por exemplo, né? Uma pergunta interessante, se o FortiEDR fica no lugar do antivírus nas estações de trabalho. Uma pergunta bastante interessante. E sim, o FortiEDR ele substitui sua solução de antivírus tradicional. Ele é uma solução de segurança de endpoint de próxima geração, Next-Gen AV, mais EDR, que provê detecção e resposta de ameaças de endpoint. Então, sim, você estaria substituindo o seu antivírus atual pelo FortiEDR. Uma outra pergunta bastante interessante é se ele faz o bloqueio de USB, se o FortiEDR faz esse tipo de bloqueio. A resposta é sim, você consegue bloquear dispositivos USB. E se há possibilidade, por exemplo, de integração com o AD, com o Active Directory.
Sim, o FortiEDR ele pode se comunicar com o AD para autenticação de usuários que queiram ter acesso ao console. Uma outra pergunta é se o Central Manager do FortiEDR pode se comunicar com o FortiManager para que possamos gerenciar tudo por lá. A resposta é que através da console do FortiEDR pode se comunicar com o FortiManager através desse syslog. É isso, Rafa? Faz sentido, né? Isso. O EDR ele não vai ser gerenciado através do FortiManager, né? Mas como o FortiManager pode receber esses logs, se ele trabalhar no modo de FortiManager com Analyzer, né? A gente consegue, através do Manager, ter os logs do EDR também. A mesma coisa para o FortiAnalyzer. Então, o Analyzer pode receber também os logs do FortiEDR. Isso aí, bacana. E tem uma pergunta que leva a uma reflexão bastante interessante, né? Tem a ver até com algumas outras, mas posso simplesmente trocar o meu antivírus corporativo pelo FortiEDR ou ele é uma ferramenta adicional? Essa pergunta é interessante porque, assim, o FortiEDR ele vai além da proteção de um antivírus normal, um antivírus que trabalha simplesmente com assinaturas, né, com base de assinaturas de vírus. O FortiEDR ele trabalha com aspecto comportamental, ele vai além, ele trabalha com recursos baseados em inteligência artificial, em comportamento. Então, ele vai muito além da proteção habitual, né? Então, você vai estar protegendo muito melhor o seu ambiente com o FortiEDR, porque ele é considerado um antivírus de próxima geração, né, NextGen AV, do que com o antivírus normal. Alguns comparativos, né? Antigamente a gente falava-se muito em firewall e depois começou-se a falar em NextGen Firewall e havia dúvidas. Qual a diferença entre um firewall e um NextGen Firewall? Então entendo que as soluções NextGen elas trabalham recursos aprimorados, avançados e inteligentes além do que o recurso normal. Então se você tem um antivírus, ele tem uma certa limitação, né, que é trabalhar por bases de assinaturas. Os atacantes, eles aprimoraram as suas técnicas de ataque, né? Eles saíram do normal e começaram a criar estratégias de ataque que também trabalham com inteligência artificial, com comportamentos diferenciados. Às vezes, arquivos, né, que parecem ser inofensivos e trabalham com comportamento de vírus, até atuando como um vírus. Né? E não há, por exemplo, uma base de assinatura que ainda o conheça. Né? Então, o que o NextGen AV faz? Né? O que o FortiEDR vai fazer? Ele vai entender o comportamento malicioso daquele arquivo e vai fazer uma atuação prévia de detecção, mitigação e, se você permitir, inclusive fazer a resposta. Certo, Rafael? Correto. É o diferencial, né? Então, coloco ainda algumas coisas adicionais, né? Que é a integração com o Security Fabric, né? Então, além de ser um antivírus que vai te trazer muito mais capacidade de identificação de bloqueio de ameaças no pré-execução e possibilidade de bloqueio de ameaças, né, no pós-execução, e ainda assim toda a parte forense, a gente ainda tem para agregar de capacidade. Vocês viram que o Ricardo mostrou na demo que o FortiEDR tem a capacidade de encontrar estações Windows, Mac ou Linux que não estão com os coletores instalados, né? Nesse sentido, existe uma possibilidade de integração com a nossa ferramenta, por exemplo, de Fortinac, que faria o compliance da estação antes dela entrar na rede. Então, veja só que legal. O NAC pode avaliar se aquela estação tem ou não o Fortinet permitir ou bloquear que ela entre na rede local ou na minha VPN, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a estação que não tiver o FortiEDR pode ser quarentenada ou pode ser liberada com acessos limitados através das integrações do NAC, junto com o FortiEDR, com o FortiGate e com switches, antenas e tudo mais. Então, o poder do FortiEDR sozinho já é muito maior. Então, quando a gente fala de FortiEDR
com o Security Fabric, não tem realmente comparação e nem competição no mercado a nível dessas orquestrações, do poder que isso traz de identificação, bloqueio e bloqueio de ameaças. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que fala sobre a questão se para dispositivos BioD precisam instalar um cliente para essa proteção. Funciona para Android, para iOS? A resposta é sim. Como você está protegendo endpoint, então para cada endpoint, né, desktop, laptop, servidores, qualquer dispositivo que seja, você precisa ter um agente instalado nesse endpoint.